partindo agora para o segundo tópico da aula, que é referente ao consumo de água, queria perguntar para vocês o quanto que vocês consomem de água nas suas casas. Vocês acham que é muito ou pouco ou normal dentro da média? Já pararam para olhar na conta da Caerne o quanto que cada mês vocês consomem de água? Senão a gente vai ver um pouco mais sobre isso aqui. Quem tiver curiosidade pode olhar depois que assistir essa aula. Então, recapitulando, o consumo de água está associado como um dos fatores necessários para a gente conseguir conceber um sistema de abastecimento de água. E esse consumo está relacionado com a quantidade de água que é necessária para cada pessoa que seja beneficiada pelo serviço do sistema. Então, esse consumo de água é expresso em litro por habitante por dia. Então, já dá esse consumo, né, per capita diário que cada pessoa consome de água em litros. E esses consumos per capita podem variar bastante. Por que é importante definir o consumo de água dentro dessa concepção do sistema? Primeiro, porque é a partir desse consumo que a gente utiliza para operar um sistema de abastecimento de água, ou ampliar, ou fazer melhorias no sistema. E é a partir do consumo que a gente consegue dimensionar as tubulações, os reservatórios, né, a redistribuição de água, todos os equipamentos de um sistema. E como eu falei, esse consumo de água depende do consumo médio que cada pessoa necessita, ou que cada pessoa geralmente consome de água. Também vai depender da estimativa de população, então qual a população futura projetada para aquela região, de variações sazonais de demanda, então tem períodos que a pessoa consome mais água, outro período consome menos, por exemplo, e também de consumos excedentes. Então, se eu tenho indústria numa cidade e essa indústria utiliza da água que é fornecida no sistema público, então eu preciso garantir que o sistema seja dimensionado e acrescido em relação a essa demanda extra, essa demanda diferente da demanda de consumo per capita. Então, perguntei a vocês quanto que vocês consomem de água na casa de vocês. A partir de onde vocês moram, esses valores vão estar próximos com essa média que está aqui do slide que eu vou apresentar. Esses valores são resultados de um estudo que a Caerne fez com base numa série histórica de alguns anos, em que nas regiões onde ela atua, né, fornecendo água com sistemas convencionais, aquele de captação, adutoras, elevatórias, tratamento da água, reservação e também a redistribuição final. Aqui em Natal, né, na Zona Sul, cerca de 300 litros por habitante dia é consumido nessa região. Então, cada pessoa consome diariamente 300 litros de água aqui na Zona Sul de Natal. Já na Zona Norte, da mesma cidade, também de Natal, a gente tem uma queda nesse consumo de água. A média é cerca de 200 litros por habitante dia. E nas cidades do interior, onde a Caerne atua, esse consumo de água ainda é mais reduzido, né, de cerca de 100 a 150 litros por habitante dia. Então, diferentes regiões, diferentes cidades, a gente vai ter diferentes consumos de água. Isso varia bastante em relação ao padrão de vida das pessoas, né, ao acesso à água, à fonte de captação e outros fatores. E em localidades que não são atendidas por sistemas convencionais, né, por exemplo, quando eu tenho cisternas ou quando eu tenho um poço ligado a um sistema de dessalinização, eu tenho que esse consumo de água é de 30 a 60 litros por habitante dia, certo? Aqui no estado. Então, de 300 litros por habitante dia na Zona Sul de Natal, sistemas não convencionais, a gente tem cerca de 10% desse valor, de 30 a 60 litros por habitante dia. Vocês veem como é diferente esse consumo de água e como, para a gente conseguir dimensionar um sistema, é necessário avaliar esses fatores, né? O quanto de água que é consumido para a gente conseguir fornecer água em quantidade adequada para essa população. Esse consumo de água ele também pode ser classificado em relação às categorias. Então, eu posso ter categoria, né, doméstico, comercial, industrial ou público, e cada uma dessas categorias elas também vão ter um consumo de água mais específico, ou então uma média de consumo diferente. Né? Uma indústria, dependendo de qual for o tipo de indústria, vai consumir bem mais água do que uma cidade em que há um consumo doméstico. E essa diferenciação, essa classificação é
utilizar para conseguir identificar as zonas homogêneas e a partir disso eu consigo dimensionar diâmetro de tubulação, reservatório, para conseguir atender essas regiões, né, que eu tenho maior consumo doméstico ou então maior consumo industrial. E também eu consigo, a partir dessa classificação, estabelecer cobrança em política tarifária diferente para cada categoria. Então, se a indústria consome bem mais água do que o consumo doméstico, ela necessita pagar, né, por esse consumo mais excessivo. E com essa classificação, eu consigo cobrar, né, um valor diferente para cada consumo ou para cada faixa, classificação do consumo de água. Eu trago aqui para vocês o exemplo da tabela tarifária da CAERN 2018, que a gente tem qual é o preço cobrado para cada faixa, para cada metro cúbico consumido, dependendo da classificação daquelas categorias que eu mostrei anteriormente. E como é feita essa determinação do consumo de água? Eu posso fazer utilizando a micromedição, ou seja, né, fazer a leitura dos hidrômetros em cada residência e a partir disso fazer a média de quanto de água é consumido em cada ponto final da rede. Ou então eu posso fazer através da macromedição, que é quantificando qual é a vazão de água que sai do reservatório e que é encaminhada para a redistribuição. E aí dessa rede, né, vai ser utilizada tanto para consumo doméstico, ou industrial, ou comercial, público, dependendo de quais são os pontos ligados à redistribuição, que está ligado, por sua vez, ao reservatório. Ou se eu não tiver como fazer essas medições, nem com os hidrômetros, nem com o macromedidor do reservatório, eu consigo estimar um valor médio através de áreas semelhantes. Então, ali eu vou observar qual é o tipo de região, qual é o consumo mais predominante, se é residencial, se é mais público ou, né, mais industrial. E a partir disso, eu vejo uma média de consumo para cada um desses pontos de consumo final. Como eu falei, alguns fatores vão determinar essa variação no consumo de água, né? Seja com base na quantidade de habitantes ou com base na quantidade de indústrias, no clima da região, de quais são os hábitos dessa população, qual é o destino dos dejetos. Então, são fatores que determinam esse consumo de água, né? Que afeta o consumo de água. Se eu tenho, por exemplo, uma região de clima mais frio, geralmente as pessoas tomam menos banho do que uma região de clima mais quente. Então, isso faz com que o consumo de água seja alterado. É apenas um dos exemplos que eu posso citar aqui, desses fatores que afetam o consumo de água. Outro fator que também altera o consumo de água é a população flutuante. Essa população, ela varia ao longo do ano, geralmente em regiões turísticas, em cidades turísticas, em que em determinado período do ano a população aumenta, né, expressivamente. Então, como a gente está tendo esse período de pandemia, né, a gente não vai ter esse consumo flutuante esse ano. Mas em períodos normais, por exemplo, cidades, né, onde tem festejo junino, Campina Grande, Mossoró, ou outras cidades que têm festas, né, do São João, acontece um aumento do consumo de água em determinada localidade porque há um aumento de pessoas, de turistas frequentando essa localidade. Então, eu preciso, como operador, como engenheiro responsável pelo sistema de abastecimento de água, garantir que essa população de turistas também tenha acesso à água e que não haja comprometimento do consumo ou do acesso à água da população que mora naquela região. E aí, para eu conseguir fazer com que a água chegue para todos, eu preciso, desde o início, conceber o sistema, fazer o dimensionamento do sistema considerando essa população flutuante. E aí, período de final do ano, né, festas juninas, por exemplo, Semana Santa, Carnaval, são datas comemorativas em que geralmente a população ela sai da sua cidade, vai para outra, né, vai viajar, e isso faz com que haja um aumento do consumo de água nessas cidades que recebem a população flutuante. Então, como eu falei, a gente vai ter alguns fatores que vão fazer com que o consumo de água seja afetado, né, seja diferenciado. Em relação aos períodos, né, de ano diferentes, a gente vai ter uma variação de consumo anual, em que com o passar do tempo, né, com o passar dos anos, em que a população ela vai aumentando ou que vai melhorando seus hábitos de higiene, isso vai afetando e vai aumentando o consumo de água nessa localidade. Eu também posso ter variação de consumo mensal,
Então, geralmente, a gente vai ter um maior consumo de água no verão e um menor consumo de água no inverno. Então, por estar mais frio, geralmente não sei por que a pessoa não toma banho, e aí há a redução do consumo de água. E, contrapartida, no períodos mais quentes do ano, você toma 5, 6 banhos no dia. Então, há um aumento nesse consumo de água. Também posso ter variação diária, em que também, da mesma forma, há um aumento no verão e diminuição do consumo no inverno. Eu posso ter também uma variação horária, em que há um aumento médio em algumas horas do dia, né? Geralmente quando o horário de chegada do trabalho ou de saída para a escola, chegada da escola, em que as pessoas estão em casa e há um consumo maior de água nesses horários. E eu também posso ter uma variação instantânea. Então, por exemplo, quando na escola, na hora do recreio, na hora do intervalo, todas as crianças irem lá e utilizar a bacia sanitária, usar o chuveiro. Então, são variações instantâneas em que, naquele determinado momento do dia, né, naquela hora, há um consumo mais expressivo de água. Dentre os fatores de variação temporal, dois são utilizados como parâmetros para dimensionamento e definição de projeto. São os coeficientes do dia de maior consumo e o outro coeficiente da hora de maior consumo. Iniciando aqui, né, dessa variação diária, então a gente tem ao longo do ano uma variação em períodos do ano onde há um consumo maior de água e outros períodos do ano em que há um consumo menor de água. Essa variação de consumo diária, ela vai ser determinada através do coeficiente K1, que é o coeficiente do dia de maior consumo. Atenção aqui para essa parte da aula, certo? Anotem aí no caderno de vocês, dê uma pausa no vídeo, porque vocês vão utilizar esses valores, esses fatores daqui para frente, na parte do dimensionamento do sistema de abastecimento de água e também profissionalmente para concurso, isso cai muito, bastante mesmo, como pegadinha de concurso. Então, retomando, o coeficiente K1 é o coeficiente da variação diária, associada ao dia de maior consumo. A gente tem aqui essa variação associada aos meses do ano. Então, todos os dias dos meses do ano, a gente coloca aqui qual foi o consumo em litro por habitante dia, certo? A partir dessa variação de consumo ao longo do ano, a gente vai conseguir determinar qual é o consumo médio e qual é o consumo máximo, ou seja, qual foi o dia que foi consumido a maior quantidade de água. A partir dessa relação entre o maior consumo diário no ano e o consumo médio diário no ano, a gente vai obter esse coeficiente do dia de maior consumo. Porque esse excedente aqui, ó, a partir do consumo médio, ele precisa também ser atendido, certo? Então, se eu tenho aqui datas ou, né, tem período de tempo em que há um consumo acima da média, eu preciso fazer com que esse consumo também seja fornecido para a população. E como é que eu vou fazer isso? A partir desse fator de correção, que é o K1. K1 determina o maior consumo diário no ano sobre o consumo médio diário no ano. Os valores de K1 eles vão variar dependendo da região, porém a ABNT ela recomenda utilizar K1 como sendo igual a 1,2. Então, eu tenho que 20% a mais do consumo médio vai ser garantido para a gente conseguir atender esses valores do dia de maior consumo. Isso é uma recomendação da ABNT, mas pode-se fazer estudos específicos para localidades específicas para a gente conseguir determinar o K1. E ele pode variar bastante também. Nos projetos, né, de abastecimento de água, a gente utiliza o que a ABNT recomenda, que é K1 igual a 1,2. O outro coeficiente é o da variação horária, o K2. O K2 vai ser o coeficiente, então, da hora de maior consumo. Então, eu vou pegar agora a minha vazão diária ao longo das horas do dia e obter com isso o coeficiente que corrige esse consumo, essa vazão acima da média ao longo do dia. Então, eu vou ter aqui, né, qual é a minha vazão média, e aí, a partir das 8 horas da manhã até geralmente as 8 horas da noite, eu tenho uma vazão mais excedente, né, acima da média. Essa variação aqui de vazão, ela vai ser compensada por esse valor, por esse fator K2.
em que eu vou pegar a maior vazão horária do dia, esse valor que está aqui, dividir pela vazão média do dia, e com isso obter o fator K2, certo? Esse fator K2 vai então determinar esse coeficiente da hora de maior consumo. Uma observação aqui importante, para eu conseguir saber qual é a vazão máxima horária, eu vou pegar, né, a minha vazão média, multiplicar pelo fator K2 e também multiplicar pelo fator K1. Por quê? Porque eu vou ter esse consumo aqui da hora, esse consumo aqui diário máximo, esse dia que eu estou avaliando é aquele dia de maior consumo, é o K1. Então, a minha vazão máxima horária, certo? Vai ser o K2 vezes vazão média vezes K1. Da mesma forma que a ABNT ela recomenda um valor de K1, a ABNT também recomenda um valor para K2, que seria de 1,5. Então, 50% a mais do consumo médio horário vai ser compensado por esse fator K2, que corrige esse valor acima da média consumida ao longo do dia. Então, eu tenho também para outras regiões valores diferentes de K2, mas da mesma forma, para o projeto de sistema de abastecimento de água, é utilizado o valor recomendado pela BNT de 1,5. Então, retomando, K1 é o coeficiente da variação máxima diária, que é igual a 1,2, e o K2 é o coeficiente da hora de maior consumo, que é igual a 1,5.